Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a nossa irmandade pelo carinho, pela presença aí nas lives ao longo de tanto tempo, né, que nós temos estado juntos, glorificando ao Senhor. E esse sábado não vai ser diferente. Amanhã temos um dia bem cheio, com bastante compromissos aqui na obra de Deus. Estão todos convidados já de antemão para estarem junto de nós. Não esqueça de curtir a live e de compartilhar com seus contatos, nas suas redes sociais, com seus amigos. Vamos adorar a Deus nesse sábado abençoado. Tenho certeza que Deus tem coisas boas para fazer por nós. Vamos começar o culto, louvando ao Senhor com o cântico 116. Glória a Deus. Jesus.
Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com o cântico 263. Glória a Deus.
Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Agora, irmãos, nós vamos cantar mais um hino antes da oração. E os irmãos, as irmãs, podem mandando aí através da live os seus pedidos de oração, tá bem? É só fazer menção aí nos comentários, que nós apresentaremos a Deus logo em seguida os pedidos de toda a nossa irmandade. Vamos louvar a Deus com o cântico 290. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Irmãos, vamos orar agora. Apresentaremos a Deus os pedidos de oração da nossa irmandade por tribulações, causas, famílias, viagens, acidentados e os testemunhados que rogam as orações da nossa irmandade, as nossas orações e a irmandade também de toda parte do nosso, por diversas partes do nosso país e fora dele também. Você que está nos acompanhando pela internet aí nesse momento, esse culto hoje é só transmitido pela internet, não é presencial. Deus que abençoe grandemente pela sua participação, pela comunhão junto de nós, nos ajudando a levar a mensagem do Evangelho aonde for possível. Compartilhe a live, deixe o seu like aí, o seu curtir, para que muitas e muitas outras vidas como a sua possam ser alcançadas. Está sendo criada de forma natural uma nova modalidade de igreja. Eu tenho recebido muitas mensagens de irmãos e irmãs que dizendo: eu sou membro online da CCA.
Uma irmã me mandou mensagem dizendo que mora numa ilha, outros no Japão, nos Estados Unidos, em lugares distantes aqui de São Paulo e das nossas igrejas, que estão fazendo comum congregação conosco online. Que seja, glória a Deus, o importante é estar na presença de Deus. Inclusive, eles enviam até as suas ofertas, ficamos impressionados com isso, porque esse não é o nosso objetivo. Nós vamos falar, eu vou falar com os irmãos depois da oração, antes da palavra, sobre dízimos e ofertas. É uma pergunta recorrente de irmãos e irmãs que têm me ligado, me chamado, e eu quero aproveitar esse momento para falar para toda a Irmandade sobre isso. Espero que com boa luz de Deus, para que esclareça a todos nós. Mas, tratando de oração, vamos orar nesse momento. Pediremos a Deus a sua bênção em favor do santo culto, e que o Senhor mande para nós a sua santa palavra, que Deus possa falar com as nossas almas, nos ajudar a compreender melhor essa vida tumultuada que é aqui na terra, mas que, acima de tudo, Deus revista os nossos corações de paz, da paz de Deus, essa paz que excede todo o entendimento, que ela possa ser derramada sobre todas as vidas no nome do Senhor Jesus, e que em momento algum nós permitamos, que nós venhamos permitir jamais que o nosso adversário, que as coisas dessa vida, que as tribulações, as lutas, venham tirar a nossa paz. É o bem mais precioso que o homem possui, é a paz no seu coração. Então, imbuídos por esse sentimento, em nome do Senhor Jesus, ajoelhados, oremos a Deus. Amém. Santo é o Senhor, glória a Deus, glória a Jesus. Eterno Deus, diante da Tua santa presença, ajoelhamos para te agradecer por o Senhor ter amado as nossas almas, ter perdoado os nossos pecados e nos ter ajudado, Senhor, a compreender a Tua vontade na terra. Nós sabemos que diante de Deus todas as coisas são possíveis. Por mais, Senhor, que as situações sejam adversas e dificultosas para nós, para Deus não. O Senhor tem a solução de todos os problemas nas suas mãos, porque só o Senhor é Deus. Ó Pai, estamos em oração, em comunhão nesse momento, pedindo a Deus o perdão das nossas muitas faltas, das nossas fraquezas, transgressões e falhas e pecados que cometemos diante de Ti. E te pedimos, Senhor, que venha com misericórdia sobre as nossas vidas, derramar a Tua graça, o Teu amor e a virtude do Teu Espírito Santo. Senhor eterno, que não falte para nós portas abertas, que não falte para nós caminhos abertos, para que em tudo nós venhamos te glorificar. Senhor, ajuda-nos a cumprir os desígnios da Tua palavra, ajuda-nos, Senhor, a andar em retidão diante de Ti, e que em todo momento nós possamos enxergar, Senhor, que Deus está na nossa vida, que as portas sempre estarão abertas para nós. É o bastante que nós também venhamos abrir os nossos corações. Ó Deus, nessa noite abençoa a nossa irmandade das mais diversas partes do nosso país e até de outras nações. Temos constantemente irmãos da Argentina, irmãos do Paraguai, da Venezuela, do Chile, de tantos outros lugares, Senhor, da Europa, dos Estados Unidos, que nos acompanham, Senhor, lá no Japão também. Ajuda, ó Deus, o Teu povo a estar sempre em comunhão junto de nós, os nossos irmãos africanos também. Senhor, queira abençoar o culto e tomar nas suas mãos os pedidos de oração da nossa irmandade. Todos os que oraram e estão em oração e pediram, creem, ó Deus, confiam em Deus e sabem que o Senhor tem nas suas mãos a nossa libertação, que o Senhor tem a chave de Davi nas suas mãos. Senhor eterno, vem com a Tua misericórdia encher o nosso coração de paz, de alegria, de contentamento e dá, Senhor, com que sintamos esse Teu amor dispensado sobre as nossas almas. Abençoa as nossas famílias, Senhor, os nossos amigos e aqueles a quem nós apresentamos e representamos diante de Ti. Do alto do céu, nessa noite, manda para nós a Tua palavra e fala com as nossas almas por amor do Teu nome. Fala, Senhor, aos nossos corações e nos dá, Senhor, de sentir, de entender a Tua palavra. Oramos, Senhor, pelos enfermos, por aqueles que estão nos hospitais acamados, como a irmã Lúcia, a mãe da irmã Miriam, da piedade aqui desta congregação. Senhor, em nome de Jesus Cristo, vem com poder e glória e faz, Senhor, a Tua obra. A sobrinha também do irmão Marquinho, da irmã Mara, que se acha enferma. Senhor, salvo engano, Manuela. Enfim, ó Deus,
Vem, Senhor, libertando, abrindo os caminhos, Senhor, mostrando o teu poder, porque só o Senhor é Deus na nossa vida. Que haja nessa noite uma grande libertação na vida da tua igreja, que haja nessa noite o toque do teu Espírito Santo, e por onde, Senhor, nós estivermos, possamos sentir que Deus está na nossa vida. Assim, ó Pai, nos ajude e direcione esse culto para que ele seja movido e guiado pelo teu Espírito Santo. Pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, que vive para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Aleluia, Jesus. Irmãos, tem bastante aviso para passar para a Irmandade. Deixa eu já passar. E depois a gente canta o hino. Então, amanhã, às 10 da manhã, será transmitido o culto da Santa Ceia para toda a nossa Irmandade. Você que não pode estar presente, venha na Santa Ceia, participe da Santa Ceia online aí na sua casa. Um pouquinho de suco de uva, um pedacinho de pão e assista o Santo Culto. Mas não esqueça que é amanhã, às 10 da manhã. Vocês também poderão assistir a ordenação do servo de Deus ancião da cidade de Itapetininga, será feita aqui no Alphaville, então a Irmandade poderá assistir aí através da live também. Então põe o relógio para despertar aí, umas 9h40, 15 para as 10, já está na comunhão, que o culto vai começar às 10 da manhã. Os irmãos que vierem nos cultos presenciais amanhã, por exemplo, tragam alimentos não perecíveis, como a gente tem pedido, a Irmandade tem atendido. Muito obrigado mesmo pela participação, pela boa intenção da Irmandade de nos ajudar, tem sido muito, muito importante para todos nós. Aqui do meu lado direito, esquerdo dos irmãos, tem um QR Code e o número do nosso WhatsApp. Nós vamos enviar também aí na live, através dos comentários para vocês, o link do grupo do Hora que Melhora, que é o grupo da oração da madrugada. Mas você pode também nos chamar através do WhatsApp e pedir o link do grupo, tá bom? O nosso WhatsApp que vocês vão falar é o 011 95458 2124. Congregação da Vila Carrão também já foi reaberta, os cultos, está sendo realizado agora o culto lá, começou às 19h30, os cultos são às quartas-feiras às 20 horas e ao sábado às 19h30. Então a Irmandade está convidada a estar congregada junto de nós. Pode chamar no WhatsApp aqui, que a gente passa o endereço, que é na rua Otávio Vasco do Nascimento, número 360. Congregação de Sorocaba também já está tendo culto normal, às quintas e aos domingos às 19h30. Irmandade de Sorocaba e região, nos chamem. Também em Votorantim, às quartas e sábados. Tem em Jorge Wetter, precisa lembrar com a Irmandade, eu sei que um culto é terça-feira, mas a Irmandade pode nos chamar, que a gente passa para vocês as informações, tá bom? Aqui no WhatsApp. Os cultos online, todos os dias às 20 horas, aos domingos às 10 da manhã e às 20, e às terças às 14 horas e às 20 horas também. A gente tem procurado, ao longo da semana, às tardes, trazer uma palavra, uma live rápida de palavra para os irmãos. Vamos ver se o projeto vai prosperar, porque todos nós temos muitos compromissos, mas vamos ver como Deus vai guiar todas as coisas. A gente está experimentando ainda, está tentando, vendo como as coisas vão desenrolar nessa parte. De aviso é só, Bruno? Acho que não tinha mais nada, né? Agora eu quero falar com a Irmandade de um assunto chato, polêmico que só. Quanto tempo nós temos aí já, Bruno? Bem chato, mas importante. O assunto que eu quero falar para vocês é... O irmão Bruno disse que está com calor, que às vezes eu ligo o ar-condicionado e a carequinha dele gela, mas agora ele mandou ligar e eu sou obediente, tá ligado? Dízimos e ofertas. Isso é uma beleza, e sempre Deus permite essas bombas cair na minha mão para falar. Mas não tem problema, a gente já está acostumado a levar umas pedradinhas, uma mais, uma menos, não mata ninguém. Seguinte, muitos encontram na palavra base bíblica para dizimar. Vamos falar de dízimo, que é o mais polêmico. Oferta é mais tranquilo, porque é voluntário, né? O dízimo subentende-se ou entende-se certa obrigatoriedade. Então, vou falar do que é mais polêmico, né? Porque o irmão Rodrigo gosta pouco dessas coisas. Vamos lá. Uns encontram na palavra base bíblica para dizimar. E até para incentivar e, de certa forma, obrigar a igreja a dizimar, dizendo, olha, se não dizimar, Deus não vai te abençoar, você vai ficar pobre o resto da vida, tal. Então, vamos lá.
Se for por esse motivo, nós devemos dizimar por amor a Deus, por amor à obra de Deus, e não para ficar rico, ou para ficar próspero, ou para arrumar casamento, ou para ganhar dinheiro. Isso não é um negócio. Nós estamos tratando da salvação. Não sei se você se lembra, a salvação não é um negócio. A salvação é uma vocação, é um favor de Deus muito, 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 muito grande para com as nossas almas. Outros defendem a corrente de pensamento de que o dízimo é meio que faz prostituir a igreja de Deus. Não no sentido literal, mas de uma forma metafórica, dizendo que está se vendendo, ou tentando comprar bênção através do dinheiro. De todas as maneiras, encontrar-se-ão, gostou do encontrar-se-ão? Bases bíblicas para as duas correntes de pensamento. Assim como a lei, a palavra de Deus é, de certa forma, ou na sua grande parte, ou grande maioria, interpretativa. Eu não me lembro qual capítulo de Isaías que está escrito assim. Depois eu posso ver para mandar de passar, mas é só uma observação. E vindo o inimigo como uma corrente de águas, vírgula, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Então, e vindo o inimigo como uma corrente de águas, vírgula. Então, quer dizer que o inimigo vem como uma corrente de águas e o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Isaías 59? Irmão Bruno, gente. Podia bater uma salva de palmas para o irmão Bruno, né? Obrigado, irmão Bruno. Isaías 59. Em outras transliterações ou traduções, está escrito assim, e vindo o inimigo, vírgula, como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Então, por causa dessa vírgula, em umas escrituras é o inimigo que vem como uma corrente de águas, e em outras escrituras é o Espírito do Senhor que vai como uma corrente de águas contra ele. Muda todo o contexto. A corrente de águas é o inimigo ou é o Espírito do Senhor? E agora? Se todo o problema fosse esse, resolver-se-ia. A gente dava um jeito e pronto. A palavra, ela pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal. É só a Irmandade ver aí em alguns lugares de feitiçaria, e nós não queremos aqui rechaçar nenhuma religião, nenhuma fé, eu sou avesso a isso, enquanto Deus me der vida não farei, mas até para algumas coisas más usam-se os evangelhos. Tá bom. Então, como há esse monte de interpretação, há também um monte de desculpas nossas, para as nossas falhas, para os nossos erros. Quer ver uma coisa que irrita o irmão Rodrigo profundamente? É se eu disser assim, olha, irmão, não pode pisar ali porque o cimento está verde ainda. Aí a pessoa fala, mas o Bruno pisou. Não me interessa. Não está pegando? Melhorou? Som. Aqui está saindo. Aqui no som está saindo. Deve ser seu fone aí. Está modulando? Então aumenta o som aí. Quer que mexa? Som. Tamo? Bora. É assim mesmo, gente. Nosso culto é uma bênção. Então, muitas vezes a gente usa essa desculpa, mas o fulano fez. Mas não estou falando com fulano, estou falando com você. Então a gente tem que chamar. Eu li um livro. Bruno, vê se você achar na internet. O Poder da Autorresponsabilidade. Vê o nome aí que eu quero passar para a Irmandade. É um livrinho vermelhinho, pequenininho, baratinho. O Poder da Autorresponsabilidade. Ele fala muito das coisas que competem a mim fazer. É muito importante a Irmandade ler, viu? Tem boas literaturas aí que vai trazer muito enriquecimento para o nosso espírito, para a nossa mente, para o nosso coração. Bom, mas voltando ao dízimo, para a gente não destoar e o tempo vai embora. Paulo Vieira, é um vermelhinho, né? Paulo Vieira, o poder da autorresponsabilidade. Irmandade, leia com atenção, que esse livro vai produzir boas coisas nos nossos corações e na nossa mente como um todo. Vai trazer em nós também essa compreensão melhor da nossa responsabilidade nesse mundo doido que a gente vive. Mas falando dos dízimos, vamos tratar um assunto agora aqui, vamos fazer um acordo entre nós. Como eu disse, há uma corrente de pensamentos que defende o dízimo. Há outra corrente de pensamentos que repudia o dízimo com toda a veemência. Nós, irmãos, somos um povo de paz. Nós somos um povo que buscamos o equilíbrio em tudo, para que haja paz. Porque nada que se faça por contenda pode prosperar. Dito isso, é simples.
Você tem desejo de dizimar? É assim que Deus toca no seu coração? Faça. O que eu fiz aqui em Alphaville, junto do irmão N, para que houvesse um entrosamento entre a Irmandade? Porque alguns defendem, outros repudiam. Então, o que a gente fez? Ô Bruno, será que daqui vê? Vê se eles conseguem ver bem. Dízimos e ofertas. É ruim para você dar um zoom lá? Você consegue dar? O Bruno fica numa alegria quando eu arrumo essas coisas para ele. Dízimos e ofertas. Vê se vai dar um zoom bom aí. Tem que virar para você, né? Espera aí que o Bruno vai dar um zoom aí. Estou me sentindo na Rede Globo hoje. Tá só dízimos e ofertas. Vocês estão vendo? Que bacana. Acho que pode voltar para mim, Bruno. Joia. O que acontece? Quem quiser dizimar, dizima. Quem quiser ofertar, oferta. Tem meu nome aqui? Tem o nome do Bruno? Tem o nome do irmão N? Não tem nome de ninguém. Você oferta, põe na caixinha e glória a Deus. Se dizimou, você fez para Deus. Se ofertou, você fez para Deus. Se não foi para ninguém, não teve condição, também foi para Deus. Tem dia que não vai dar. Então, o que a gente tem que fazer com as ofertas? Os dízimos e as ofertas? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Oferta é material ou é espiritual? Material, né? Dinheiro. É que eu não tenho R$1 aqui para mostrar. Mas é dinheiro. Físico. Compra, vende, valoriza, desvaloriza. Certo? A igreja precisa desse recurso para se manter. Como uma associação, como uma empresa precisa de receita para manter os funcionários e as suas despesas, como tantas outras coisas materiais e instituições que dependem do dinheiro. Assim é a igreja. Você quer ver o quanto uma pessoa está envolvida com um projeto? É quanto ela colocou nele. Quando a pessoa põe a mão no bolso. Não adianta, irmão. Nós ainda somos propensos a amar, a gostar, a estar ligados de forma exacerbada ou exacerbada ao dinheiro. Todos nós. Eu não sei você. Eu não gosto de perder dinheiro, não. Pode haver alguém que gosta, mas o Bruno tem prazer. E eu não gosto. Para mim, não é bom. Mas não morro por causa dele também. Mas se tiver, eu acho bom. Essa história de que dinheiro não traz felicidade, vamos parar de ser hipócrita? E vamos colocar cada coisa no seu lugar. A felicidade é um sentimento que não se compra, não se adquire. Você pode ser feliz incondicionalmente. Mas eu prefiro ser feliz tendo dinheiro do que morando num barraco que pinga fora e chove dentro. Eu, Rodrigo, cada um sabe de si. Vamos, irmão. Colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então, a obra de Deus precisa de oferta. Muitos falam, igreja tal, igreja Y, igreja Z, pede dinheiro, arranca dinheiro do povo. Não, Senhor, você deu porque você quis. Pode ir parando. E vou mais além. Muitos deram bastante dinheiro porque queriam ganhar alguma coisa material. Dá 10 que você ganha 1.000, dá 100 que você ganha 1 milhão. Não vem que não tem não, irmão. A nossa ganância nos leva à cegueira, que nos leva à ruína. Mas, como sempre, nós temos que pôr a culpa em alguém. Então, a culpa é na igreja, a culpa é do pastor. Oferta é voluntária e anônima. Eu estou falando da CCA, tá bom? É assim que a gente entende as ofertas. Então, é um trabalho material que a gente faz com amor para manter a igreja, para manter a estrutura. Olha, houveram irmãos que nos mandaram mensagem pedindo a conta para mandar dinheiro para comprar cestas básicas da reunião que haverá amanhã. E nós compramos, muito obrigado. Só que o nosso foco não é dinheiro, não é um negócio. Por isso que a gente fala o mínimo possível. Nos cultos, nós fazemos as ofertas em todos os cultos. A nossa irmandade antes levantava-se para vir trazer oferta aqui, agora por conta da pandemia os obreiros trazem, porque nós entendemos que a oferta é no altar, é aqui na frente, mas ela é anônima, voluntária, quem deu, quem não deu, não interessa, não tem carnezinho. Entretanto, se houver igrejas que assim o fazem, nós respeitamos. Estou falando da minha igreja, da igreja que eu me congrego, pela qual eu sou responsável. É assim que nós fazemos. Então, vamos acertar essa questão das ofertas, tá bom? A obra de Deus precisa da sua ajuda, você faz o que é de melhor e Deus recompensa todos nós, assim como recompensa aqueles que não podem ofertar, que não quer. Eu posso, mas hoje eu não quero. Ok? Qual o problema? O que tem de mais nisso? É sua vida, é seu dinheiro, são suas coisas. E você faz delas aquilo que você acha que deve fazer. Então, espero que isso tenha ficado bem claro para a Irmandade. É uma coisa muito simples, o problema é que a gente... Para que facilitar se a gente pode complicar, né? Arrumar uma briguinha é sempre bom, dar uma adrenalina. Irmão,
Estamos fora disso, dessas discussões inúteis. Assim como discutir placa de igreja, é inútil. É inútil. O que vale é o que está dentro do nosso coração. O que Deus deu a Salomão nos provérbios? Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Pode ficar tranquilo, que Deus sabe o que está no coração de cada um, bem bonitinho. Deus conhece, Deus examina os nossos corações e pesa as nossas obras numa balança justa, bem aferida. Então é necessário que a igreja compreenda muito bem isso. E fuja, irmão, desses problemas, dessas discussões inúteis. Então, dízimo é para manter a obra de Deus, as ofertas da mesma forma, cada um faz segundo a luz de Deus em você. Você não faz para mim, não faz para o seu pastor, não faz para a sua igreja, você faz para o Senhor Jesus. Você faz para o teu Deus, e é com Ele o teu acerto de contas. Está bem explicado, irmão Bruno? Conseguiu me ouvir ou o trem está dando ciricutico ainda? Melhorou? Então, por essa parte, Deus seja sempre louvado. Amém. Brunão, você quer fazer alguma manutenção ou vamos tocar para frente? Bora? Qual que é o hino? 342, e Deus vai mandar para nós a sua palavra. 342. Glória a Deus, vamos aguardar a palavra, o nome de Deus seja sempre louvado.
Amém. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 21. Através do assunto dos dízimos, das ofertas, Deus trouxe essa palavra. A oferta da viúva pobre. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Tá no jeito, Bruno? Quando tiver, você me fala. Glória a Deus. Podemos? É bem curtinho, são 4 versículos só. Lemos com a ajuda de Deus. E olhando, ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Só até aqui, irmãos. Amém. Querida Irmandade, está diante de nós essa palavra bastante conhecida, também difundida entre todos nós, principalmente no que se refere a esse assunto de ofertas, de doações, de dízimos. Mas a palavra, o que eu pude entender pela revelação do Espírito Santo de Deus, ela quer falar hoje a nós, para nós e conosco, muito além do que o dinheiro, muito além do que é tangível, do que pode ser apalpado, sentido fisicamente. A palavra quer falar conosco sobre as coisas de Deus, sobre aquilo que nós ofertamos em espírito para Deus. Como isso é visto? Como isso é recebido no reino de Deus? De que maneira o Senhor recebe, entende e enxerga as nossas ações direcionadas, portanto, a Deus? Será que Deus vê com pouco caso? Será que Deus vê com indiferença? Será que Deus não se importa com aquilo que a gente faz? Não estou nem aí, o que você fizer está bom. Será, irmãos? E eu digo aos irmãos que não. Digo aos irmãos que Deus está sempre muito atento a tudo aquilo que nós fazemos para o seu reino. Eu quero te lembrar que você e eu também fazemos parte do reino de Deus. Não sei se você se lembra disso. Nós somos parte integrante do reino de Deus. Fazemos parte das coisas de Deus em nós. E essa noite, a palavra vem trazer ao nosso coração, vem falar conosco sobre a maneira que Deus recebe, então, essas nossas intenções, essas nossas orações, os nossos propósitos, os nossos votos diante de Deus, sejam eles materiais ou sejam eles espirituais. Vejam, há pessoas que fazem jejum, não é dinheiro, mas é uma intenção, um sacrifício próprio daquela pessoa, voluntário. Há pessoas que se determinam a não comer tal tipo de comida por tanto tempo, pessoas que raspam a cabeça ou que não raspam a barba. Irmão, irmã, o que importa, o que vale, o que é essencial para Deus é aquilo que está dentro dos nossos corações. É aquilo que faz parte da sua consciência, daquilo que você entende como verdadeiro, como santo, como agradável a Deus. Talvez aos meus olhos, a irmã A ou a irmã B ou o irmão C tocando ou louvando, de nossa, parece que o irmão está um pouquinho desafinado.
Mas para Deus, chega lá perfeito, chega lá agradável, a palavra chama de incenso de suavidade. Chega para Deus de forma agradável, Ele recebe com alegria. Por isso, não cabe a nós nenhum tipo de julgamento, não cabe a nós nenhum tipo, nem sequer de avaliação desse ou daquele, de roupa, de comportamento, de usos e costumes, nada. Porque quem avalia, quem recebe ou não, é o Senhor nosso Deus. Talvez, aos olhos do pastor, aos olhos do ancião, aos olhos da denominação na qual você se congrega, e talvez seu ancião possa ser até eu, que tenha te reprovado em alguma coisa, para essas pessoas ou para essas instituições, não está bom, não é agradável, Deus não está recebendo, não está certo, mas o Senhor vem te responder pela sua palavra essa noite. Aos meus olhos, que é o que interessa, eu recebo a tua adoração. Deus recebe a nossa adoração, Deus ouve a nossa oração, Deus está ao nosso lado nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, nos momentos de guerra, nos momentos de luta. Deus é onipotente, onipresente, onisciente e cuida de nós em todo o tempo. Glorifica o teu Deus. Porque você não é avaliado pelo irmão Rodrigo, você não é avaliado pelo irmão N, pelo irmão Bruno, você é avaliado pelo Senhor, e o olhar de Deus está continuamente voltado para as nossas vidas, para essa terra, com um olhar de misericórdia, buscando nos achar aprovados. O Senhor disse na boca do apóstolo São Paulo, porque quer o Senhor nos achar aprovados diante da sua presença. E não reprovados. A luta constante de Deus, e na pessoa de Jesus, que é o nosso intercessor, ajudador, aquele que nos auxilia, aquele que quer nos achar bem, que nos quer fazer bem. A intercessão não é para o mal. A palavra diz que o Senhor é nosso advogado. O advogado defende, intercede, auxilia, ajuda. O promotor acusa. O nosso advogado é o Senhor, porque nos quer achar aprovados diante de Deus. Irmão, irmã, ainda que a tua oferta não seja a maior financeiramente, ainda que o teu louvor não seja o mais bem afinado, ainda que a tua pregação da palavra seja como a do coitado aqui do irmão Rodrigo, a menos eloquente, talvez sem muito sentido, pela nossa incapacidade, pela minha, falta de cultura, talvez, ou de conhecimento bíblico, seja o que for, mas saiba que Deus examina o coração. Às vezes sai daqui, irmão, de forma não muito direta, de forma não muito conexa, mas pela grande misericórdia de Deus, pela intenção boa do nosso coração, chega nos ouvidos da Irmandade de forma clara. Deus transforma a palavra, adequa ela no nosso ser, na nossa vida, na nossa realidade, e ela produz efeito, irmãos. Ela produz salvação, ela produz libertação, melhora de espírito, alegria, contentamento, felicidade. Oh, meu Deus, quem não quer ser feliz? Não se inferiorize, você não é melhor, nem pior que ninguém, você é apenas igual. Você tem características que as outras pessoas não têm, e vice-versa. Você tem talentos que as outras pessoas não têm, assim como defeitos também. Somos iguais, irmão. O que nos nivela sempre foi e sempre será a graça de Deus. Nos causa estranheza que talvez no meio do povo de Deus ainda haja essas questões. Não era para ser. O Evangelho sempre foi de partilhar, de compartilhar, de dividir e também de somar, mas a divisão do Evangelho multiplica. O que aconteceu agora com a CCA? Ela não se dividiu em vários setores? A igreja dividiu. Vocês estão enganados. A igreja agora se multiplicou muito mais. Essa é a nossa intenção. Dividir o poder, dividir a graça e dar aos irmãos autonomia para que sirvam a Deus com alegria. E cada um vai dar o seu melhor. E Deus receberá o nosso e o vosso louvor. Entende, irmão? Entende como funciona mais ou menos a cabeça de Deus? Porque nós jamais teremos compreensão dessa mente brilhante que é a mente de Deus. É evidente que não. Mas a intenção do Senhor é colocar em nós paz,
colocar em nós alegria, contentamento, unção do Espírito, para mostrar em todo o tempo para a sua igreja que Deus tem cuidado de nós, que Deus está junto de nós, e que por maior que seja a tua guerra, a tua dificuldade, por maior que seja o gigante que se levantou na tua vida, e talvez você pense: Deus, eu não tenho oferecido o necessário, eu não tenho feito, Senhor, aquilo que tu merece, Senhor, eu não tenho dado tanto quanto eu poderia dar. Ok, só de você reconhecer isso já é uma grandeza, já é uma nobreza de espírito, e a palavra vem dizer a mim, a todos nós: esforça-te que eu te ajudarei. Esforça, luta, tenta se doar mais, tenta fazer mais, enfim, fazer o teu melhor, seja de que maneira for, Deus está vendo o que está no teu coração. Deus está vendo as tuas intenções. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Deus avalia, irmãos, e vê e enxerga além das aparências, além daquilo que nós achamos que pode vir a ser ou que seja efetivamente. Deus conhece o presente, o passado e tem ciência do futuro. O Senhor não trabalha de forma sem deliberação, assim, a sorte, vamos tentar, vamos ver como é que está, para ver como é que fica. Não. Tudo faz parte de um grande projeto. Algumas correntes de pensamento e ramos do espiritismo chamam Deus como o grande arquiteto do universo. É uma grande verdade. Arquiteto é aquele que harmoniza, que coloca as coisas no lugar, que faz com que as coisas estejam em harmonia, que elas combinem. E assim é Deus, vai fazendo a nossa vida se adequar, irmão, se ajeitar, se moldar aos seus planos, ao plano supremo de salvação, que haja na nossa vida essa noite por essa palavra, um entendimento pleno da graça de Deus em nós, e que Deus não nos avalia, nem nos vê, nem nos enxerga com olhares de homem, irmãos. Não. Deus nos vê com o olhar de Deus, com o olhar de misericórdia, com o olhar de quem está sobre tudo e sobre todos, com o olhar de quem tem domínio sobre as nossas vidas e que respeita a nossa individualidade. Irmão, não deixa ninguém te fazer acreditar de que você é pior do que você seja, ou melhor do que você seja. Que Deus coloque em nós, irmãos, sobriedade, autoconhecimento. Veja, irmãos, às vezes há pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, que sabe versículo, capítulo, onde está, que não é o caso do irmão Rodrigo, evidentemente, mas que não tem um conhecimento de si mesmo, não conhece os seus limites, não conhece, irmãos, as suas fraquezas, ou não consegue valorizar as suas qualidades. É uma pessoa bitolada, focou numa coisa só e só faz aquilo. É igual cutia, só anda no mesmo carreiro, né? Paca também, mas a cutia é pior, ela só anda no mesmo carreiro, chega a fazer carreiro no meio das folhas do mato, assim onde ela anda. Que nós tenhamos esse autoconhecimento. Se você não conhece a você mesmo, como você vai poder conhecer a Deus? Mas como isso, irmãos? Tem que haver uma conexão, irmãos. Tem que haver uma ligação. Eu conheço a mim mesmo para que com isso eu consiga fortalecer as minhas fraquezas, as minhas vaidades eu consiga abaixá-las, diminuí-las, me policiar mais. Isso tudo faz parte do autoconhecimento. Isso tudo faz parte de Deus em nós. Isso tudo faz parte da palavra em nós. E o Senhor quer que haja esse autoconhecimento. O Senhor quer que você entenda que independente do que você faz, muito ou pouco, com bastante intensidade, com menos intensidade, rindo ou chorando, mas que você faça, bendito seja Deus, de todo o coração. De todo o coração. Que você faça de intenção verdadeira, não para agradar o pastor, não para agradar o ancião, não para agradar a Deus. Para agradar o Senhor, na beleza da sua santidade, para que a palavra nos alcance em todo momento, e que para que nós também tenhamos, irmãos, essa compreensão do reino de Deus dispensado, derramado, irmãos, enfim, colocado sobre nós. Que nessa noite, através da santa palavra de Deus, você compreenda que independente do que quer que seja que você está fazendo, o Senhor ama a tua alma, o Senhor está recebendo as tuas ofertas, o Senhor está recebendo a tua adoração, e Deus te diz: eu estou feliz com aquilo que você representa para o meu reino.
Eu estou feliz com aquilo que você representa para a minha obra. Eu estou feliz com aquilo que você tem feito, te diz Deus. Senhor, parece tão pouco, Senhor, é quase nada, pode parecer quase nada para você, mas Deus ama aquele que faz com alegria. O que a palavra fala? Deus ama o que dá com alegria. Não fala da quantidade, nem da qualidade, nem da maneira que faz, mas exige, recomenda, espera que seja com alegria. E Deus te diz o que quer que seja que você tem feito para a obra. Se é muito, se é pouco, seja como for, se é com alegria, recebe a bênção de Deus no nome do Senhor Jesus. Recebe a aceitação de Deus. Recebe a graça de Deus, o amor de Deus, e o Senhor te diz: estou feliz, estou contente, estou satisfeito com o que você tem feito, e a minha recompensa vem e virá sobre a tua vida todo o tempo, toda hora, o quanto você precisar. Amado irmão, amada irmã, alegra-te essa noite através dessa palavra. Alegra-te no Senhor através da palavra, porque alguém pode ter te reprovado, alguém pode ter, enfim, falado alguma coisa contra você, e pode ter te deixado triste, mas o Senhor vem te dizer: você serve ao homem ou serve a Deus? Irmão Rodrigo, eu sirvo a Deus. E o Senhor te diz: então é comigo. A resposta vem para ti: eu aceitei a tua oferta, eu aceitei o teu louvor, eu aceito quem você é, da maneira que você é, do jeitinho que é. Não se preocupe com ninguém, não olhe para ninguém. O homem, irmão, fala muita coisa, mas a última palavra da boca de Deus. Sinta a unção dessa palavra sobre a tua vida, sobre tudo aquilo que você tem feito para a obra de Deus. O Senhor te manda dizer com todas as letras: eu tenho aceitado a tua adoração, e as minhas duas mãos estão sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, para te abençoar de maneira extraordinária. Dá glória a Deus, porque o que Deus vai fazer na tua vida não é coisa de homem, é coisa de Deus. Guarda a palavra e fica firme, porque aquele que te alistou para a guerra vai te garantir a vitória no nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em santa oração. Amém. Santo é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor, nós voltamos ajoelhados aos teus pés, agora para te agradecer pelo culto que tu nos tem dado, pela guia do teu Espírito Santo que nos tem ajudado a em tudo fazer a tua vontade. Senhor, que o teu povo possa ter compreendido os conselhos dessa noite e também a tua santa palavra, que nós, Senhor, jamais venhamos olhar para a esquerda nem para a direita, mas olhemos sempre para Jesus, que é o modelo da salvação, que é o alvo da perfeição. Que nós, Senhor, tenhamos uma noite de paz, tranquilos, com a consciência tranquila de que estamos fazendo o nosso melhor para Deus. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, que vive eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Todos de pé, irmãos, por favor. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 624, 64.
o Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e de dar um curtir no vídeo aí, tá bom? Para a gente alcançar muitas vidas. Nós precisamos da ajuda de vocês. Compartilhem o vídeo com seus amigos, com seus contatos, nas suas redes sociais. Terminando o Santo Culto, logo em seguida nós vamos postar o trecho só da palavra e dos conselhos também sobre o dízimo e a oferta. Que a santa paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a palavra estejam dentro dos nossos corações. Amém. Boa noite e até amanhã às 10.